Eu não tenho nada. Tenho essa casa aqui que você sabe que isso aqui é uma casa de classe média, de professora da UFMT. Não tenho nada no sentido de, assim, de bens materiais. Um carro todo batido, porque eu não enxergo muito bem. Mas acredito no poder da palavra. Para você, Marília, os elementos água e terra em seu nome juntam-se ao vento e ao fogo do seu ser. Vento forte, vento brando, vento brisa, fogo ardor, fogo chama, fogo lume. Elementos que percorrem caminhos múltiplos, não lineares, a ocasionar encontros. Marília Carioca, o mar em Cuiabá. Marília Cuiabana, o rio Cuiabá no mar. O tempo de nós duas não é linear. Cronológico, nem pensar. Nosso tempo é do gostar. Eu comecei quando eu vi meu pai escrevendo. Comecei quando eu vi minha mãe me levando para ver concertos no Rio, para ver shows, para ver ópera. E aí eu voltava para casa e ela me dizia: o que você achou? Você tem que escrever. E aí eu comecei a escrever. E depois, quando eu já estava no Colégio Notre Dame, no Rio de Janeiro, uma professora falou: olha, Marília, você vai fazer uma redação. Tem um concurso na Rádio MEC, que era a Rádio Ministério da Educação e Cultura, e você pode concorrer. E eu escrevi um conto e eu ganhei o prêmio com esse conto pequeno. E a partir daí eu achei que eu devia ser alguma coisa. E de repente eu conheci a filha do Dias Gomes, que é uma grande poeta chamada Denise Emmer. E ela me apresentou uma das maiores poetas brasileiras, que é Olga Savari, para quem eu comecei a escrever e verifiquei. Aí sim, aí vem meu mestrado, onde eu verifiquei a possibilidade que eu tinha de fazer cortes críticos, fortuna crítica, com autores de várias modalidades, né? Desses ensinamentos que eu recebi dela, eu acho que ela engrandeceu minha vida, melhorou minha vida, abriu uma janela enorme, larga para o mundo. Eu só tenho para agradecer a Marília tudo que ela fez nesse sentido por mim. Mas muito para além disso, existe uma outra questão, que é a questão da generosidade de Marília. Marília é uma pessoa muito generosa e com nossa família, com a família toda. Ela só tem um defeito, causa uma preocupação imensa para mim e para minha filha Andréia, porque ela é exigente demais com ela e ela se acaba de tanto trabalhar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso me deixa preocupada, porque ela se sente mal depois e a gente fica correndo atrás dela. Eu amo Marília, isso é o que eu tinha de dizer. Olha, eu, depois que comecei a ler Saint-Exupéry, O Voo Noturno, As Coisas Maravilhosas, lá quando eu era bem garota, antes de ser Miss, que eu nunca fui, eu realmente fiquei encantada com aquilo. E dizia para o meu pai: eu quero voar. E ele dizia: espera um pouco, você vai voar. E foi terrível, porque eu voei. Quando eu me formei, eu andei no Rio de Janeiro fazendo coisas que até Deus duvida. Por exemplo, eu fui sócia de boate com um sujeito que chamava Jesus. Então, eu entendi quando meu pai disse que eu ia voar. Por quê? Porque nessa boate, sábado enchia e vinha meus amigos. E amigo não quer pagar. Não. E justamente eu comecei a voar no dia que o Jesus falou: cai fora porque você está me dando um baita de um prejuízo. Eu tomei o avião e vim para Cuiabá.
E aqui realmente eu voei. Mas eu aqui tinha que voar para as várias comarcas, porque como advogada eu tinha que atender. E a primeira comarca que eu fui foi para Cáceres. É uma delícia. Para chegar lá tem um morro. E para o avião baixar, tem que rezar. Então, quando ele ia baixando, eu me levantava para ver se eu ajudava. E era uma coisa impressionante. Assim eu comecei a voar. Mas eu voo até hoje, na verdade. Velejar sem pontaria é mais que sonhar sem sentir. Minha mestra querida do coração, Marília Beatriz, também estou aqui para dizer da alegria que é partilhar do teu convívio, da alegria que é partilhar do teu bem-estar, dos teus ensinamentos e quanto você é importante para todos nós. Neste caminhar da vida, quanto você deixou conosco ensinamentos, luz. Caminhar ao teu lado é aprender diariamente, é estar próximo do conhecimento e isso nos estimula cada vez mais a crescer, a ir para frente, a enfrentar os desafios que a gente tem enfrentado, que não são poucos, né? Você muito bem sabe disso. Em tempos tão estranhos que esses que a gente está vivendo agora, o teu ensinamento, a tua fé, a tua luz, ela nos orienta. Então é um prazer, é uma honra muito grande estar ao teu lado e muito obrigado por permitir que a gente fique sempre ao seu lado. Nós, todos os teus amigos que hoje estão aqui e aqueles que ainda virão, porque o futuro é muito mais importante, né? Tudo que você tem para nos dizer, tudo que você tem nos dito, tudo que você tem nos ensinado, isso é muito mais importante. Muito vale o que foi feito, mas vale ainda o que virá. Então, muito obrigado por ser ponta de lança nesse processo de educação, de cultura, de cidadania, de conhecimento, né? E muito obrigado por permitir que eu e tantos outros estejamos ao seu lado. Um grande beijo no seu coração. Eu quero entregar a minha essência ao beco escavado em mim. O cortejo é um berço e no fim uma caixa. Entre o berço e as caixas, um amplo salão de máscaras. O quartinho de uns guardados misteriosos, a vala com alguns rasgados pedaços de papel. O rio serpente de mim, a cor do ventre do mundo. Escolho durante um certo tempo o baile e vou abraçando e desabraçando. A impressão é sempre o fantasma que eu vou deixando por trás de tudo. Nunca sei se acerto ou se erro. Mas sempre sei que é sempre instante e importante. Muitas vezes resvalei em pingos de luz e me abstive deles, por medo ou por força. Muitas vezes me emprenhei em alguém e jamais fiz jejum qualquer de quem quer que fosse. A vontade, esta volição universal de me impulsionar, não por fora, que por fora é só o que me vem, mas por dentro, que por dentro, este sabor de divisar, de empregar, de qualificar. Esta qualificação coerente ou incoerente não me importa a marca de nada. Mas tenho que ser ferrada e é a vida que me ferra. Dizem que eu também fujo e devem estar certos. Mas me ocorre perguntar se fugir é procurar conciliar a aparência? Se fugir é guardar o cofre cheio de borboletas que poucos conhecem em mim? Se fugir é não me empenhar com superfície? Se fugir é não querer a essência? A felicidade inconstante fuga de mim mesmo. Não me importa o sinal, mas eu vou fazendo marcas. Bato um prego em você, homem, e você me escapa. Ponho amarras em você, mulher, e você escorrega e foge. E quando os meus presos começam a correr, eu sinto que de todas as gaiolas do mundo se desprendem os meus passarinhos. Meu sorriso, meu irmão, minha água luz do dia, minha pena sentindo de chão. Eu acho que, para falar de Marília Beatriz, as palavras não são nossas amigas. Elas são tão limitadas diante da força, da luta, da inteligência, da capacidade, da poesia de Marília Beatriz.
Enfim. Então eu uso sentimentos, né? Sentimentos talvez sejam muito amplos e quando a gente faz referência a alguém, eles nos ajudem. Então meu sentimento por Marília Beatriz é amor, é admiração, é um sentimento de entusiasmo pela vida, pelas lutas, é um sentimento de resignação, de reverência. Enfim, essa é Marília Beatriz, daquelas almas que passam pela nossa vida, nos mostrando o quanto nós podemos ir além e quanto esse mundo só vale a pena se nós encontrarmos Marílias Beatrizes pelo caminho. Obrigada, Marília Beatriz. Eu amo você. Porque representa muito na minha vida. Eu tive muita influência aqui, eu digo que eu sou adotada pela biblioteca e, sobretudo, tem uma coisa fundamental. Meu pai foi diretor daqui, Estevão de Mendonça era amigo da minha família, como Rubens, o pai, o filho dele, e eu me sinto, então, na minha casa. E eu estudei aqui, quando aqui chamava Escola Modelo Barão de Melgaço. Falar de Marília Beatriz é uma honra. Eu conheci a Marília há mais ou menos 30 anos, quando ela ainda era coordenadora de cultura da UFMT. E na época eu era jornalista da área de variedades, e então eu sempre recorria muito a Marília para fazer minhas matérias, e ela era uma pessoa sempre agitada, aliás, continua sendo uma pessoa muito produtiva, muito agitada. Então ela era uma fonte muito interessante de informação para todos nós jornalistas que naquela época trabalhávamos nessa área, né? E Marília continua sendo uma referência quando se trata de produção cultural, de movimento cultural em Mato Grosso. Então, acho que tanto a produção intelectual quanto a produção das artes aqui em Mato Grosso devem muito a Marília Beatriz. Essa homenagem é muito justa, ela merece. A memória é superior ao pensamento, afirma Jorge Luiz Borges. Portanto, dentro da cena da vida, a memória é gênero e o esquecimento espécie. Como gênero, a memória é o relato do vivido, do sofrido, do prazeroso. Daí o relato conter marcas indeléveis ou ficar numa zona de claro escuro, e os registros que ali ocorrem podem ser correntes fortes ou frágeis segmentos. Há uma memória que captura a realidade individual e uma outra que presta conta de informações coletivas. Na verdade, ambas tecem o fio da vida, enquanto memória da história individual vem carregada por traços imperiosos da emoção de relembrar. Como memória que trata da coletividade, é necessário um cunho de maior racionalidade, assim nascendo a história. Tais registros, em especial daqueles que relembram histórias pessoais, são tecidos com um tênue fio de seda da operação que emoldura o mental. No presente caso, a fala que cada um usa para relembrar os acontecimentos cria uma marca, desenhos coloridos dos fatos incertos nas mentes para demarcar e identificar o espaço que é o coração americano Cuiabá. Nesse espaço cuiabano, trabalha com um recorte especial a espécie esquecimento, como outra face dolorosa da lembrança. O esquecimento coletivo provocando o estraçalhar da vida. A vida é recordação, diz a canção. Quando isso não ocorre, vem o não lembrar mais as pessoas que são os construtores do espaço urbano e celebra-se a crueldade do ocultamento do outro, do encobrimento do cidadão. E sucessivamente dá-se a descaracterização citadina, porque quem lembra deve ser reconhecido como partícipe da sociedade.
a falta da recordação por parte da sociedade dos poderes constituídos é sintoma do desejo de esconder, de ocultar. Com isso, chegamos à triste constatação de que a pessoa esquecida é um nada. E quem não recorda o outro, ou que de algum modo encobre alguém, é o assassino da emoção e da história. Foi uma escolha dos dois. Marília foi dele, porque ele tinha uma admiração muito grande pela Inconfidência Mineira. Perfeito. E Beatriz foi dela, porque ela achava Dante maravilhoso. Mas eu devo já te dizer que é assim. Se és Marília de Dirceu e de Dante és a Beatriz, seja a poesia teu fado e a tua vida feliz. Marília Beatriz de Figueiredo Leite, carioca da Cuia. Por que é que eu digo isso? Carioca e cuiabana. Uma das junções mais lindas da nossa cultura. Juntar o que tem de mais bonito do Rio de Janeiro, o que tem de mais bonito de Cuiabá. Eu acredito que Marília Beatriz, ela traz também uma herança de uma formação de família em que a influência tanto da sua mãe quanto do seu pai foram fortes. Eu não conheci o professor Gervásio Leite, mas eu fiz um levantamento grande das publicações, dos artigos dele, no jornal Estado de Mato Grosso, e pude ver que ele realmente está muito presente no trabalho da professora Marília Beatriz de Figueiredo Leite. Na verdade, a força de Cuiabá, a força garrativa desta cidade, fez com que ela defendesse e ainda continua defendendo esta cultura deste centro da América do Sul, que tem os traços indígenas, traços africanos e uma vibração completamente diferente por congregar todos os países da América do Sul. Marília Beatriz de Figueiredo Leite é esse ser humano maravilhoso que carrega consigo o infinito da arte, o infinito da música, o infinito do teatro, o infinito do cinema, o infinito da cultura. Viva Marília Beatriz de Figueiredo Leite, viva o UFMT. Parabéns, UFMT. Marília Beatriz é um dos nossos grandes outros nestes 50 anos. O Cineclube Cochiponés começou na década de 70 e, na verdade, por um sonho de alguns professores e dos reitores, do reitorado, né? Nós tínhamos, nessa época, como líder da comunidade universitária, Gabriel Novis, Benedito Pedro Orilheu e Atílio Orives. E daí partiu um sonho junto com, primeiro, Gabriel Papazian, depois, com a experiência já assentada fora de Cuiabá, de Terezinha de Arruda. Esse pessoal sai de cena porque havia um certo incômodo digamos assim, na distribuição dos filmes, e entro eu, com Epaminondas, com Clóvis, para nós tocarmos um cineclube diferenciado. Por que diferenciado? Porque, na verdade, a gente pegava um cineclube para fazer várias coisas, não era só cineclube. Olha, eu começo dizendo que você merece todas as homenagens que essa instituição puder oferecer para alguém. Sabe, eu cheguei em Mato Grosso em 1977 e já nesse ano, 1978, eu te conheci.
E você não titubeou em oferecer uma bolsa para mim. E durante 2 anos eu pesquisei, trabalhei, conheci essa cidade. Foi uma grande oportunidade que eu tive de conhecer essa rio abaixo, rio acima, essa coisa que fica perto de Cuiabá, que fica longe de Cuiabá. Foi fantástico, foi um trabalho muito legal que a gente fez. Todo o prazer que eu tenho de trabalhar a cultura, esse prazer vem de você, Marília, que abriu as portas para mim, né, da cultura, do departamento de artes, depois da coordenação de cultura. Pessoa fantástica, professor da universidade. Fiz teatro com você, Marília, em 1978, imagina, eu fiz teatro com você. Faria tudo de novo se necessário, Marília. Junto com você, todo esse trabalho eu faria novamente junto com você. Foi uma coisa muito gostosa, te conhecer foi fantástico, a gente permaneceu amigos até hoje. Gosto muito de você, você sabe disso. E acho lindo, Marília, acho lindo te ver na ativa, da forma como você fica. Você não pensa em largar nada, não pensa em deixar nada, nunca isso. Está sempre lutando, sempre brigando pela literatura, principalmente, que é uma coisa que me fascina, que é a literatura. Eu tenho um projeto de inclusão literária, né, e você me ajuda, você doa livros. Aqueles livros que estão guardados lá, por favor, não dispense que eu vou buscar. Não precisa ficar brava, não. Não vai dar para ninguém, não. Eu vou lá buscar ele. Vida de Papai Noel não é fácil como você está pensando, não. Tá? Marília, felicidades para você. Felicidades sempre, mulher. Sempre, sempre felicidades para você. Eu desejo que você seja eternamente feliz. Você, seus familiares, todos eles, seu trabalho, muito legal, muito legal. Você é uma lutadora, Marília. Você é uma guerrilheira, como eu também fui, como eu também sou. Nós somos guerrilheiros pela cultura do estado de Mato Grosso. Eu acho isso fantástico e você é a minha inspiração, você sabe disso. Você é a minha inspiração. Um grande beijo para você e sucesso. Todas as homenagens para Marília Beatriz de Figueiredo Leite, todas, ela merece todas. Esse já era. Aí, Moema. Aí, meu ex-cunhado. Ah, também, ó, que barato, essa maravilhosa. Você ia todo dia. Pois é, ela ia sempre. Esta aqui, Elza, também ia. Ah, esse um chá. Esse comparecia. Ah, maravilhoso. Aí, Marília, conhece essa? Não. Olha, garotona aqui, 77, maravilha. Querida professora Marília, minha querida amiga, parabéns por toda a sua trajetória, por tudo que você já fez pela arte, pela cultura do estado, da nossa cidade de Cuiabá e pelos 50 anos da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Continue sendo essa pessoa especial que produz arte, produz cultura e produz vida. A história da rádio é muito emocionante. Eu fiz rádio aqui em Cuiabá, um programa chamado Falando de Cinema, na Rádio Cultura, e foi uma emoção muito grande durante muito tempo, que tinha 3 cinemas, Bandeirantes, Cine Teatro e Tropical. E eu ia em todos, e sempre quando eu passava, ia ver os filmes do Cine Teatro, eu falava no dia seguinte na rádio: olha, vocês não vão assistir porque tem que levar uma toalha para torcer porque cai sangue. Aí o dono do cinema ia lá falar comigo: a senhora não fala assim, mas tenho que falar. Oi, gente. Oi, Marília. Eu tô aqui para gravar um depoimento para todos vocês sobre a minha amiga e minha grande incentivadora. Bem, o francês Michel Maffezoli dizia que uma geração se constrói por contaminação. As pessoas se encontram e se contaminam de ideias. A Marília é uma espécie de vírus. Veio de fora, mas tinha o DNA de Cuiabá e contaminou a todos com vanguarda. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação conhecê-la,
nós todos contaminados levamos um pouco da Marília na nossa produção. E eu particularmente, porque além de me incentivar, se propôs, aceitou meu convite de fazer a orelha de mais de 10 livros meus. Então, muito obrigado, para sempre e parabéns. Na verdade, a história só é memória. Não existe história, gente. História é uma coisa ultrapassada. História é para livro. A arte não conta história. A arte é viva. A arte é memória. Memória que incrusta na pele da gente, que fala no coração da gente, que fala no olho da gente. É isso que vale. É isso que é um cineclube. É isso que é arte. O resto é bobagem. A primeira vez que eu vi Marília, não prestei muita atenção nela, porque a ocasião foi a seguinte: meu pai tinha ido fazer uma consulta jurídica com o Dr. Gervásio Leite, o pai dela, e ela, como advogada, estava o auxiliando naquelas lides jurídicas. E eu estava tão empolgado com a atuação, com a eloquência, com o jeito do Dr. Gervásio, que se eu não estivesse no 3º ano de medicina, eu acho que eu pararia tudo e iria atrás do direito, ser advogado também. Mais tarde, a gente acabou se encontrando, não me lembro exatamente quando, mas porque ela gosta muito de arte, gosta muito de cultura, e eu também. Então a gente foi se encontrando pelos caminhos culturais da vida. E daí nasceu um verdadeiro casamento cultural. Outras pessoas podem ser casadas com Marília, mas eu também sou. Tá? Ela já me levou para fazer uma palestra numa Bienal de Literatura em São Paulo. Como que ela conseguiu isso, eu não tenho a menor ideia. Mas é do caráter de Marília fazer coisas pelos amigos. Então, ao mesmo tempo que ela tem um carinho muito grande pelas pessoas idosas da academia, Tertuliano, Avelino Tavares, ela vive sempre estimulando os novos, como está fazendo agora no momento com essa série de novos poetas que estão surgindo, sabe? Então, o Papo com Marília é sempre uma novidade. Cada dia é uma novidade diferente. O papo nunca termina. Todo lugar que a gente se encontra, a gente emenda para continuar conversando, porque não tem um dia igual ao outro. Cada dia é um novo dia, é uma nova avisada, uma nova maneira de olhar o mundo, uma nova maneira de olhar a arte. Vamos ficar casados para sempre, Marília. A primeira coisa que uma pessoa média que olha o mundo tem que fazer é olhar o mundo. Se você não olhar o mundo com um olhar certeiro, você não vai dar para nada na área da arte, da cultura, especialmente da literatura. Você tem que sorver este universo. Cada palavra, cada gesto, cada olhar, sabe? Então, apreciar é a primeira questão. Segundo, ler. Sem ler, não vai saber escrever nada. E terceiro, que eu acho que é o mais difícil, ter humildade como escritor. A posição do escritor não é saber escrever, é tornar um mundo melhor através da escrita dele. Isso é que eu tenho a dizer.